Olá pessoal, tudo bem? Eu queria começar o vídeo de hoje falando que eu vou fazer um pouco diferente, tá? Hoje eu vou tratar um pouco mais sobre nossas competências, nossas qualificações. Dar uma pausa no assunto técnico. Mas primeiro eu queria começar agradecendo você que está seguindo as páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. É uma audiência que cresce devagar, mas qualificada. Tá? Queria agradecer especialmente quem segue no YouTube, já somos mais de 200 pessoas, então isso é um número bem expressivo, justamente por ser inscritos qualificados. Né? O que significa isso, na verdade? Pessoas que têm interesse especificamente no assunto. Não é aquele tipo de seguidor da boiada, né? Que segue porque todo mundo segue porque é uma modinha, porque é um milagre. Não. Quem está seguindo nas redes sociais, quem está inscrito no canal no YouTube, são pessoas que realmente querem agregar valor no seu conhecimento, na sua vida. Aliás, querem agregar valor na sua vida através do conhecimento. Então eu quero agradecer, somos mais de 200, tá pessoal? Quero aproveitar todos esses 200. Quem não estiver inscrito na minha página, tá? Por gentileza, se puder se inscrever lá, deixar o seu e-mail. Em cada vídeo que eu deixo aqui, eu deixo um link da página onde você pode ter acesso aos demais vídeos também, onde você pode deixar o seu e-mail. Porque através do seu e-mail é a forma que eu tenho de deixar você ciente dos conteúdos que eu estou postando e enviar alguns conteúdos por e-mail, certo, pessoal? Eu não tenho canal no Telegram, eu não tenho canal no WhatsApp, então eu não tenho uma outra forma de enviar conteúdos para vocês, então é através dos e-mails, tá? Então eu queria agradecer você, e essa marca, ela me fez refletir e me fez fazer o vídeo de hoje, certo, pessoal? Quais são as competências que nós precisamos ter? Como é o profissional nessa nova era, né? Costumam dizer que é um novo normal, mas enfim, mais uma modinha também, né? Novo normal. Mas nós já vínhamos aí com algumas necessidades, nós como profissionais, de um longo tempo, tá, pessoal? Quem vem assistindo os conteúdos, vem acompanhando vídeo a vídeo, deve ter acompanhado o último vídeo onde eu falei especificamente sobre manutenção de cilindros hidráulicos, tá? Enfim, desde o princípio, quais são as partes do cilindro, uma peritagem do cilindro, né? Enfim, abrir a caixa preta ali, uma planilha onde a gente acaba inserindo todas as informações e, por fim, deixei um conteúdo especificamente para vocês sobre testes de cilindros, como fazer o teste você mesmo, tá? Então, essas são algumas das habilidades que eu estou proporcionando para você aqui. São competências que você está criando, tá, pessoal? Quando eu digo competências, vale eu deixar bem claro aqui, competência é uma habilidade que você adquire para fazer uma determinada coisa, como o próprio nome diz, com competência, tá? Quando você adquire habilidade para fazer uma determinada coisa, então você adquire uma competência, tá? Então, o profissional do futuro e do presente, na verdade, né? Ele é um profissional que ele tem que ter algumas múltiplas competências, tá, pessoal? Por que eu falei do último vídeo? Porque o último vídeo eu expliquei para você como fazer testes e como é a manutenção de um cilindro. Mas, se você vier observando, nesses vídeos que eu venho postando aqui, eu venho seguindo dois caminhos. Um, mostrando para você como é que se faz a manutenção, as partes, e outro, como você deve evitar passar por estas situações. Né? Como você deve evitar as manutenções. Como é que você faz isso? Através de um planejamento, né? Através de um plano de manutenção preventiva, através de um plano de manutenção preditiva, implantando a digitalização, né, na indústria, aí agora com o advento da indústria 4.0. Então, dentro da hidráulica e da pneumática, nós temos vários componentes, inclusive para os cilindros do último vídeo, tá? Por exemplo, citando aqui, os cilindros hidráulicos. Quem acompanhou o último vídeo, que está bem fresco ainda, eu falei lá sobre as partes do cilindro, que você tem o êmbolo, o pistão, você tem a haste, você tem o mancal da haste, tá, pessoal? Então, os cilindros, eles têm uma vida útil especificada por quilômetros,
tá? Ou por metros de avanço, né? Não seria quilômetros rodados, mas seriam quantos quilômetros ele percorreu, ele avançou, tá, pessoal? Então, por exemplo, se um cilindro é um cilindro de 500 milímetros de curso, tá? Então ele fez um avanço e um recuo, ele fez 1 metro, ele fez 1 metro percorrido de haste, tá? Então, em 100 ciclos deste cilindro, tá? Ele faria 100 metros, em 1000 ciclos deste cilindro ele faria 1 quilômetro, tá? Então, se um cilindro ele é concebido para fazer 15 mil quilômetros, ele teria que ter aí 15 mil ciclos, isso, exatamente. Só que a vida útil de um cilindro é muito maior, tá? Então, pessoal, é mais ou menos assim que é determinada a vida útil de um cilindro, tá? Através do curso que ele percorre, né? Da quantidade de cursos. Isso é determinado pelas vedações, é determinado, enfim, pela engenharia do fabricante do cilindro. Por que que eu estou mencionando isso? Porque o cilindro, você pode contar o número de acionamentos dele através do número de acionamentos de válvula, mas você não tem uma informação do cilindro especificamente, você está fazendo uma estimativa através das válvulas, ou você pode ter sensores no cilindro. Tá? Se você tiver um sensor no cilindro, seja um sensor de curso ou um sensor através de toda a extensão dele, um sensor potenciométrico, por exemplo, aí sim você vai ter um feedback do curso que esse cilindro percorre. Com base nessa informação, tratando essa informação, tá, você vai enviar o sinal para o CLP, enfim, você vai monitorar o curso do cilindro. Isso hoje é comum na indústria? Não, não é comum na indústria. Isso tem muito a ser aprimorado. Quando que isso vai existir? Isso vai existir com a digitalização, tá? Isso vai existir com a indústria 4.0, com o IoT na indústria, tá? E quem é o profissional que vai ter que fazer isso se isso não existe então? É você. Você que está me assistindo. Por isso que eu estou falando aqui. Você que está me assistindo que vai ter que fazer isso. Então, em primeiro lugar, você vai ter que começar a planejar isso, seja você profissional da manutenção de mecânica, seja você profissional da elétrica, seja você empresário. Por que que eu falo da elétrica aqui? Eu forço bastante isso aqui. Forço a maneira de dizer que eu reforço muito essa informação. Você profissional da elétrica, seja engenheiro eletricista, seja um técnico eletricista, seja você que for programador, porque você trabalha com automação, tá? Então você precisa conhecer, além da automação, como funciona a hidráulica, como funciona a pneumática, como funciona a mecânica, porque senão você não vai conseguir fazer. Ah, mas a gente sempre fez assim, teve o programador, teve o cara da mecânica, tudo bem, mas sempre teve problemas, tá? Sempre teve conflitos. Então, eu estou aqui lhe dando a oportunidade de você conhecer sobre o que eu sei, que é hidráulica e pneumática. Da mesma forma como eu procuro sempre adquirir novas competências junto com o pessoal da automação, de elétrica, de eletrônica, enfim. Eu estou sempre em busca de conhecimento de novas competências, tá, pessoal? Então, para você que é da elétrica, essa é uma competência. Esses conteúdos que eu estou pondo aqui, você está adquirindo uma nova competência. Para você que é da mecânica, você precisa conhecer também da hidráulica, para depois conhecer também da parte de sensoriamento e automação. Então, você que é profissional que está me assistindo agora, que vai ter que fazer essa automação. Você vai ter que inserir sensoriamento e equipamentos no sistema e saber utilizar melhor esses componentes a seu favor, para que vocês possam ter, então, a informação, que é o grande segredo disso tudo, a informação dos equipamentos, tá? Para não ficar simplesmente no barulhinho que o mecânico, que o operador escuta, uma reclamação do operador ou um acidente. Não, você precisa digitalizar tudo isso e você precisa ter essas informações, tá? Então, isso é só uma amostra de algumas das competências que você tem que ter. Tá? Então é isso que eu gostaria de trazer para você, começando por aqui. Tá? Da mesma forma que os cilindros têm sensoriamentos de curso, os acumuladores têm sensoriamento de pré-cargas de nitrogênio, que é o gás que abastece os acumuladores, da pressão de trabalho, as bombas podem ter sensores, as válvulas têm sensores. Então tem sensor para tudo, seja para monitorar vazão de bomba, pressão de bomba, seja para monitorar curso de válvulas, enfim, para tudo, tá, pessoal? Então, na hidráulica e na pneumática é possível
aliás, existem muitos recursos já disponíveis que no mercado brasileiro ainda não estão sendo utilizados, tá? Esses recursos. Então, se você que tem pouco conhecimento de hidráulica acha que parou por aí, não. Está só começando. Tem muita coisa para acontecer na hidráulica. Talvez eu digo muito mais ainda em máquinas que tenham hidráulica e pneumática do que em máquinas que tenham eletromecânica, puramente porque conservam motores, porque essas máquinas já vêm automatizadas, já são máquinas mais tecnológicas. Só que o parque brasileiro ele é muito grande, que a indústria brasileira ela é uma indústria que ainda tem máquinas antigas, muitas máquinas antigas, tá? E principalmente máquinas novas ainda deixam muito a desejar. Falta muita informação, tá? São máquinas simples. Por quê? Por causa de custo, tá? As máquinas que vêm para o Brasil, elas têm um grande problema em relação ao custo de investimento, tá? Então, muitas vezes elas vêm já com uma defasagem muito grande de sensoriamentos, de componentes em relação a máquinas da Europa e dos Estados Unidos. Mas então, isso são coisas que cabem a nós aqui fazermos. Essa é uma das competências. Me assistir aqui, você vai estar aprimorando isso. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui para você, tá? Aproveitando que eu estou falando, que eu parei e fiz um break na parte técnica para falar para você como profissional. Uma outra coisa muito importante, tá? É a comunicação aliás, a sua comunicação como profissional, tá? Com o que acontece na indústria. Bom, mas como assim? O que tu está querendo falar? Tá? Eu estou querendo falar que, basicamente, tudo que é de hidráulica, eu vou falar novamente do que eu sei, e de pneumática, basicamente, tá? Algumas coisas estão sendo feitas no Brasil, principalmente na pneumática. Então nós já temos aí componentes brasileiros com manuais em português, mas basicamente 95% vem de fora, tá? Então esses equipamentos são equipamentos que praticamente desde a parte de tagueamento, da parte de referências da máquina, até os manuais, principalmente os manuais e catálogos, vem tudo em inglês, tá? Talvez venha em italiano, dependendo da origem da máquina, talvez venha em alemão, tá? Mas a sua grande maioria, mesmo máquinas que vêm da Europa, eles vêm em inglês, porque inglês ainda é a língua universal, tá? Então você, profissional, precisa moldar isso, precisa trabalhar essa habilidade, essa competência, você precisa ter noções de inglês, tá? Preferencialmente, se você tiver fluência, excelente, porque é comum vir técnicos de outras regiões, aliás, de outros países para o Brasil, e a forma que tem de comunicação é o inglês. Tá? Então, se vier um técnico, seja da América do Sul, e você, que basicamente é dominado pelo espanhol, e você não fala espanhol, você pode falar inglês, porque o outro profissional talvez fale inglês, muito provavelmente vai falar inglês. Principalmente se vier um profissional da Europa. Tá? Falo isso porque acho que foi o ano passado, eu fui um treinamento, tá, com dois, na verdade, o pessoal ia passar uma linha nova e ficamos 8 horas dentro de um auditório, onde dois italianos, pois a linha era italiana, a linha de equipamento era italiana, vieram ao Brasil fazer uma apresentação e uma técnica, né, e abrir componente por componente, explicar os componentes, apresentações audiovisual, tudo isso. Tá? E fizeram em inglês, e são dois italianos. Para quem conhece um pouquinho de inglês, vai saber que eles não eram nativos, não eram nem americanos, norte-americanos, né, dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, porque o inglês deles era um inglês com uma certa puxada assim, pro italiano, na questão do... Sabe, tudo dava para te perceber. Mas não tem problema, porque eles eram italianos e não falavam tão bem assim inglês, e nós éramos brasileiros e entendíamos muito bem, porque nós conhecíamos um pouco de inglês, nós tínhamos conhecimento da língua. Então, essa é uma das competências que você precisa, se você não tem, pode ser banal o que eu estou falando para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que para a maioria não é. Tá? Então, essa é uma competência que você precisa começar a pensar a partir de hoje. Tem uma observação que eu gostaria de falar em relação a isso, que é o seguinte: nós estamos agora com a fiscalização um pouco mais intensificada depois da atualização da norma NR12. Tá? Em 2010 houve uma atualização da norma,
uma atualização grande. A norma NR12 é uma norma antiga, tá? A norma regulamentadora 12, que trabalha em segurança de máquinas e equipamentos. É uma norma antiga, tá? Mas ela sofreu aí uma grande atualização em 2010 e de lá para cá ela vem sofrendo atualizações constantes. Mas essa norma, de 2010 para cá, se intensificou um pouco mais a fiscalização, forçando as empresas a se adequarem aos quesitos da norma, tá? Então essa norma traz uma coisa que eu acho muito bacana, tá? Porque apesar de nós profissionais precisarmos ter a competência de outras línguas, começando pelo inglês, né? A norma traz uma coisa que é muito bacana, porque daí ela populariza a documentação da máquina. Ela gera acesso para que todos possam ter entendimento, porque a norma diz que toda a documentação de equipamento e de fábrica ela tem que estar traduzido para o português do Brasil. Tá? Então isso é muito bacana, porque não adianta você importar uma máquina da China e vir tudo em mandarim, um manual. Quando vem, porque a máquina da China não vem em manual, é uma encrenca, tá? Vamos lá, é uma encrenca, para não falar outra coisa, mas eu particularmente detesto, acho que nós como Brasil e, enfim, o mundo, né, tá dando um tiro no pé em relação a esses equipamentos, mas tudo bem. Os equipamentos, eles de lá não vêm dotados nem de componentes de segurança, né, que é o básico, quem dirá a documentação. Então temos máquinas italianas que vêm com documentação italiana ou que vêm com uma documentação em inglês. Então, um profissional que não tem conhecimento da língua não vai saber o que ele precisa, não vai entender o que ele precisa saber de segurança da máquina, enfim. Então, a norma ela pede que toda a documentação ela esteja em português do Brasil, tá? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu trabalho com adequação de NR12, sistemas hidráulicos, sistemas pneumáticos. Então, no Brasil, nós não temos fabricante de componentes hidráulicos. Tá? Até tem bomba hidráulica e tal, mas para segurança NR12 não tem. Tá? Então são válvulas importadas e eu trabalho com as válvulas da Parker. Então esses certificados, essas válvulas da Parker para segurança, né? Elas têm terminações nos códigos, no de série, tudo isso é amarrado, é feito, são componentes feitos para segurança realmente. Tá? São componentes feitos para atender N693, que é uma norma europeia. Então, eles têm uma diretriz a qual eles seguem, e esses componentes então são certificados em laboratórios na Europa. Esses laboratórios fazem a certificação dos componentes, e esses certificados eles vêm para o Brasil em inglês. Então, naturalmente, o que a Parker faz aqui no Brasil? Ela manda fazer uma tradução juramentada para essa documentação, esses certificados de segurança. Tá? Então, isso possibilita com que um profissional possa pegar um certificado dessa válvula e ter o entendimento de que essa válvula é uma válvula realmente para segurança. Ele vai ver o que essa válvula atende. Tá? Então, da mesma forma, as documentações que eu faço, logicamente que daí a gente está no Brasil, a gente faz em português as documentações, ficha técnica de equipamento, databook, esse tipo de coisa. Tá? Mas, pessoal, então a dica era essa segunda competência da língua, tá? Se você é fluente em inglês, hoje o inglês ele já não é mais uma grande vantagem assim. Hoje nós estamos num avanço muito grande, tá? E os profissionais estão realmente se capacitando, então hoje já é diferencial se você tiver 2 ou 3 línguas, aí sim é diferencial, tá? Então o inglês é uma obrigação nossa saber, tá? Pelo menos o básico. Então aí, se você tiver 2, 3 línguas já é bacana. O próprio mandarim, que apesar de eu não gostar, de eu ter xingado aqui, mas o mandarim é importante, apesar de poucos profissionais terem esse acesso, eu mesmo não sei, zero de mandarim, mas é uma coisa que a gente tem que pensar para frente, tá? O alemão é uma língua que aqui no Brasil é importante, tá, pessoal? Então, assim, a gente precisa adquirir novas competências, tá, pessoal? Então, a língua, ela é uma das competências muito importantes nesse sentido, tá? Então, é isso que eu venho trazendo para vocês aqui. Das profissões do futuro, tá? Das profissões do futuro e do presente, tá? Você saber um pouco de
programação é importante, certo? É claro que nem todo mundo precisa saber, né, pessoal? Então, se você... poxa, você precisa começar por algumas competências, você não precisa fazer tudo de uma vez só. Mas você ter um pouco de conhecimento de programação, você ter um pouco de conhecimento de marketing, você ter um pouco de conhecimento da área técnica, Big Data, você, enfim, armazenamento de dados, tá? Tratamento e armazenamento de dados. Então, pessoal, essas são informações muito importantes, porque isso é o que vai nortear o futuro dos equipamentos, tá? Então, voltando a falar um pouco mais da nossa área de hidráulica e pneumática, eu venho falando para você sobre a manutenção, mas o meu objetivo aqui é falar para você sobre como você eliminar a frequência de manutenção, tá, pessoal? Então, uma das formas é através da digitalização, da indústria 4.0. Também é importante você adquirir novas competências. Por quê? Porque hoje a gente vive num nível de competitividade muito grande, tá? Então, se você observar alguns vídeos, recomendo você a voltar a alguns vídeos aqui. Eu tenho vários vídeos onde eu falo de conteúdos relacionados ao que eu faço. Não memorizei mais todos os vídeos que eu tenho, mas você vai me ver constantemente falando sobre eficiência energética. Então é importante a gente adquirir novas competências para que a gente possa ter domínio do que a gente está fazendo, para que a gente possa aí sim melhorar os processos, adquirir eficiência nos processos para reduzir o consumo de energia. Tá? Então hoje, energia elétrica, eu digo focando em energia elétrica, hoje um dos principais custos é a energia elétrica, tá, pessoal? Para tanto que muitas indústrias têm suas próprias usinas, têm sua própria geração, é autossuficiente. Por quê? Porque o consumo é muito alto e o custo é muito alto. Tá? Então, se você pegar indústrias de alumínio, o pessoal tem ou suas próprias usinas, ou são acionistas de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, de consórcios. Mas, lógico, pessoal, a gente está falando de grandes empresas. Então, se você é uma empresa de pequeno porte, que você não tem, ou como a grande maioria, na verdade, você não tem capacidade, não é capacidade, você não tem a condição de ser sócio de uma usina hidrelétrica também, por exemplo, né? Você tem uma alternativa de aplicar a sua própria geração de energia através de energia solar. Mas também sabemos que para a grande maioria, a energia solar, os painéis fotovoltaicos, eles são bons para pequenas empresas, porque nós sabemos que atenderia à demanda de pequenas empresas, mas empresas de médio porte, se você, mesmo que você venha a cobrir toda o telhado, toda a cobertura da sua empresa com painéis fotovoltaicos, a gente sabe que você vai amenizar, mas você não vai resolver o seu problema como um todo, tá? Então, ou você é uma grande empresa que você tem suas próprias usinas ou é acionista de grandes usinas, ou você é pequeno ao porte de você cobrir a sua empresa com painéis fotovoltaicos e resolver o seu problema com a energia parcialmente, né? Enfim, mais no verão. Ou então você vai ter que realmente trabalhar uma fonte alternativa de energia, como a fotovoltaica, como o painel solar, mas você vai ter que trabalhar a eficiência energética. Não vai ter jeito. Tá? Então, para você trabalhar a eficiência energética, você precisa conhecer dos processos, você precisa conhecer muito bem os componentes, para que você possa entender o que o mercado está lhe oferecendo. Eu falei, um exemplo aqui, tá? Eu falei sobre bombas hidráulicas, tem uma série de vídeos sobre bombas hidráulicas, tá, pessoal? Então, em um deles eu falei bastante sobre bombas com controle proporcional, com controle de torque. São bombas com capacidade, tá, de reduzir a potência instalada de um equipamento hidráulico em até 30%, 40%, 20%, dependendo da configuração do equipamento e do projeto. Então, pessoal, se você tivesse a necessidade de ter um motor de 100 HP instalado para poder atender a demanda do sistema hidráulico, com esse tipo de controle você pode até atender a mesma eficiência do equipamento com um motor de 30 HP, tá, pessoal? Então, equivaleria a 30%. Estou falando isso porque eu já fiz isso, pessoal. Eu já trabalhei com isso, desde criar
um equipamento que faça isso, como executar manutenção, como executar substituição de componentes. Então, eu estou falando de uma coisa que já fiz também, tá, pessoal? Então, você tem os controles de bomba, você tem os drives para a bomba, para fazer o controle eletromecânico de bomba. Então, você tem aí uma série de controles que você pode ter para você economizar. Você imaginou você economizar 70% do consumo do seu equipamento? É muita coisa. 70%, você reduzir 70%, você reduzir a 30% o consumo, a potência instalada, é muita coisa. É muita coisa. Quem trabalha com equipamento sabe que pode parecer milagre, mas não é. É tecnologia. Então, é competência, conhecimento que você precisa adquirir. Isso faz parte das competências que eu venho falando aqui para você. Tá, pessoal? Então, tudo é interligado. Digitalização, eficiência energética, tudo depende do seu conhecimento. Tudo isso são componentes, da sua grande maioria, importados, que você precisa interpretar o que está escrito. Você precisa conhecer de outras línguas para poder entender o funcionamento. Tá, pessoal? Da eficiência energética à redução da manutenção através de um controle, um monitoramento da condição do óleo, por exemplo, através de analisadores de contaminação, contaminação de partículas, contaminação de água. Então, isso aí você tem a condição de controlar através de sensores. Você pode ter contadores de partículas para monitorar isso em bancada, por exemplo, também, uma opção sua. Tá? Você não precisa ter o equipamento fixo, você pode ter contador de partícula, um só para fazer para os equipamentos todos. Mas todos esses equipamentos são equipamentos importados também. Então, a orientação, os catálogos, eles estão em inglês. Tá? Então, você precisa conhecer um pouco da língua. Além disso, você precisa estar me assistindo aqui, você saber que esses componentes existem, que esses instrumentos de diagnóstico existem. Tá? Então, pessoal, você pode fazer, por exemplo, uma análise de viscosidade portátil. Você pode carregar na mão aqui um viscosímetro para ir lá no campo fazer um ensaio de viscosidade. Então, tudo isso são equipamentos diagnósticos que você precisa saber que existe. Como é que você vai saber disso? Adquirindo novas competências. Pessoal, era um recado rápido. Geralmente eu faço vídeo de 45 minutos, 50 minutos, 1 hora e 10. Tá? Não procuro me estender mais do que isso. Mas o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou fazer um pouco mais curto. Tá? Porque veio esse insight aí, eu estava vivenciando uma situação e veio esse insight. Eu vim trazer esse recado para vocês para esta semana. Tá, pessoal? Então, guarde aí essas orientações que eu estou passando para você. Compartilhe esse vídeo aí com pessoas do seu círculo de amizade, do seu círculo de trabalho, de relacionamento, né, pessoal? Aqui falei uma chave muito bacana para mim concluir o vídeo de hoje. Círculo de relacionamento, tá? Um networking, tá, pessoal? Networking, isso é muito importante. Eu venho falando de competências, venho falando de profissionais do futuro e da atualidade, venho falando de digitalização, venho falando de eficiência energética, venho falando de você aprender uma nova língua, mas está aqui uma coisa importantíssima, o networking, o seu círculo de relacionamento profissional. Tá? Isso é muito importante. Talvez você tenha chego até esse vídeo através de um amigo seu, de uma indicação de um amigo seu. Tá? Um amigo seu compartilhou um link para você, ou você estava tomando uma cerveja lá, fazendo um happy hour, ou você estava fazendo um churrasco lá, uma linguicinha com uma cervejinha lá, uma Skol, Brahma, Kaiser, sei lá o que você toma, uma Heineken, né? Então aqui tem para todos os gostos, né, pessoal? Aqui na região onde eu moro, eu sou de Criciúma, a gente tem a Saint Beer, que é uma cerveja local, mas é uma cerveja que já tem aí conhecimento nacional, então a gente faz aí com uma Saint Beer. Então, pessoal, esses relacionamentos, tá, de trabalho são muito importantes. Tá? Então, procure ampliar sempre o seu círculo de relacionamento. É bacana você estar com seu colega de trabalho fazendo um churrasco e tal, mas às vezes você precisa se relacionar e manter contato com profissionais que você habitualmente não tinha, de outras empresas, de outras áreas. Tá? Isso tudo é muito importante porque se a pessoa já está no seu círculo, tá, de relacionamento, é importante. Tá? Mas se você quiser adquirir também novos conhecimentos, novas competências, habilidades e novas informações, você precisa ampliar um pouquinho, trazer novas pessoas, ter contato com pessoas de outras áreas, para daí sim você adquirir novos conhecimentos. Então talvez esse vídeo chegou até você através de um amigo.
tá? E se esse vídeo não chegou através de um amigo, se chegou através das redes sociais, então compartilhe, é o que eu peço para você. Só peço isso para você, compartilhe esses vídeos, os vídeos que eu faço para os seus amigos. Então melhore o networking dos seus amigos também, se torne mais atrativo no networking dos seus amigos, entregando para eles aí informações que eu tenho certeza que, se você está me assistindo aqui porque você gostou, que eles vão gostar também, tá, pessoal? Eu não tenho dúvida disso. Conhecimento está aí para agregar e a gente está aqui para trocar experiência. Eu estou aqui para falar um pouco do que eu sei e, da mesma forma, eu sempre falo isso, deixei claro para vocês que vocês podem, peço aliás para vocês comentarem nas publicações com experiências de vocês, sobre o que você achou desse vídeo aqui, sobre o que você vivencia. Isso é muito bacana. Se você puder compartilhar aqui, se você chegou através do Facebook, volta lá no Facebook, então comenta lá no Facebook as experiências que você está tendo aí, os networking, as competências recentes que você adquiriu, o que foi bacana, como ajudou você. Comente lá. Isso é muito bacana para que eu possa também entender como esses vídeos estão ajudando você, né? E a gente possa se comunicar, porque eu estou passando um pouquinho do que eu sei, mas eu também quero aprender junto com vocês, tá, pessoal? Então esse é o objetivo do canal, é trocar experiência, certo? Então, muito obrigado, pessoal. No próximo vídeo voltamos a falar de um assunto técnico, tá? Essa pausa foi só para a gente fazer esse insight aqui, que ele é muito importante, necessário, certo? Então, muito obrigado, até a próxima, valeu!